casos pra chorar até desidratar, confissões e momentos apaixonados e muita raiva de gente sem caráter. Muitas pessoas não sabem, mas o motivo do meu colapso foi esse dorama. E você vai entender o porquê nesse terceiro vídeo. Abreviamos episódios de 9 a 12 de Uma Advogada Extraordinária. Aviso rápido, se você não viu ou quer relembrar o que aconteceu nos últimos episódios, vou deixar aqui nos cards a playlist com os vídeos que você precisa assistir. Bora começar! Um bando de crianças animadas está indo para a academia de aulas particulares, quando há uma mudança de planos. Um cara carismático e engraçado, o Bang Pong, que em coreano tem a pronúncia parecida com a de Senhor Peido, aparece e diz que é comandante-chefe do Exército de Liberação Infantil. E com suas palhaçadas, ele convida as crianças a passar um dia sem ir à escola. Elas aceitam e ele desvia o ônibus em direção às montanhas para um dia divertido. Mas logo a festa vira um enterro, porque ele é preso por sequestrar menores. Jeon-woo avisa Yeon-woo sobre esse caso, que ela está encarregada, contando que o réu é filho da diretora da escola particular de onde as crianças estudam. Antes de entrarem, ele nota uns cílios na bochecha de Yeon-woo e o retira com todo cuidado, nervosismo, coração acelerado e proximidade que a gente gosta. Yeon-woo conhece o Senhor Peido. Não tem maturidade. Mas ela fica surpresa com a atitude atrevida dele em relação às acusações. Minu também entra para ajudar Yeon-woo e eles notam que as coisas realmente vão ser complicadas, porque o réu está determinado de que não quer reduzir a pena, mas sim esclarecer que o papel dele é libertar as crianças e se recusa a seguir as orientações deles no tribunal. Ele também conta o que aconteceu naquele dia. De fato, ele só levou as crianças para se divertirem nas montanhas por 4 horas, deixando a mensagem de que elas deveriam brincar imediatamente, serem felizes e derrotar as escolas que tiravam esses direitos delas. E apesar de as crianças terem gostado muito dele e daquele dia, levá-las até lá sem o consentimento dos pais com certeza não foi uma atitude inteligente, o que complica muito as coisas. Na hora do almoço, Jeon-woo percebe como Yeon-woo não para de falar sobre o Senhor Peido e como ela sempre tá feliz quando o encontra. Ela explica que ele parece tão estranho quanto ela, o que a faz se sentir confortável. Apesar de achar fofa ela sorrindo daquele jeito, Jeon-woo também muda rapidinho de expressão ao perceber que o motivo do sorriso não é ele. Alguém aí tá com ciúmes, não é mesmo? E a Yeon-woo se lembra da conversa que teve com seus 2 amigos noites atrás e segue as dicas deles sobre como ser legal com Jeon-woo para provar mais uma vez seus sentimentos. Por isso, ela corre para puxar a cadeira para ele sentar, toda orgulhosa, e ainda oferece parte de sua comida, enquanto ele fica totalmente confuso. No tribunal, o Gu-pong realmente não está fazendo o mínimo esforço para facilitar o trabalho de seus advogados, assumindo que dopou o motorista para levar o ônibus. Os pais dos pequenos também não querem contribuir para a não punição dele. Por isso, Yeon-woo tem a ideia de conversar com as crianças e o Jeon-woo a acompanha. No caminho, ela se empenha em mudar de lado da calçada para que Jeon-woo ficasse do lado seguro. Mais uma dica que os amigos deram. E quando eu digo empenhada, eu não tô mentindo. E não só isso, ela ainda abre a porta do táxi para ele entrar. E a cara dele, de quem não tá entendendo nada do que tá acontecendo, é a coisa mais adorável do mundo. Eles encontram a primeira criança, que tá numa loja de fast food, enquanto ainda estuda, apesar de ser tarde da noite. Ela conta que ficam na escola até tarde, sem poder comer e ir ao banheiro no máximo 2 vezes ao dia. Em outra loja de conveniência, as coisas pioram quando vem uma multidão de crianças vivendo à base de miojos, salgados e energéticos, correndo para estudar mais e mais. Saindo da loja, encontram mais 2 crianças que conheceram o Senhor Peido, e elas mostram objetos que guardaram daquele passeio, demonstrando como gostaram da ideia de serem libertados. Depois disso, Yeon-woo entende e simpatiza ainda mais com o réu e com a ideia dele de dar uma pausa àquela pressão e prisão escolar que as crianças viviam. Ela explica isso pro advogado Jung, mas o Minu retruca que não é uma boa ideia. E depois de atacar os meus nervos, Minu sai com a Yeon-woo pelo corredor e os dois veem a solzinho da primavera toda bela e esvoaçante, contando que vai a um encontro às cegas. O que eu posso falar dessa reação do Minu, né? No mínimo, é suspeito. Um tempo depois, eles conversam com as mães irritadas mais uma vez. E agora, a diretora da escola, que também é mãe do réu, se ajoelha e chorando pede desculpas em nome do filho, dizendo que ele está mentalmente doente. Quando todos saem,
Yeon aconselha que a mulher deveria olhar para o próprio filho com o coração mais aberto, porque as crianças o entenderam muito bem, diferente dos adultos. No tribunal, Min-woo usa o diagnóstico de megalomania na defesa, uma condição psicopatológica caracterizada por pessoas que têm fantasias delirantes. Só que uma orca entra no tribunal e encara Yeon-woo. Eu sempre amo esses momentos, mas esse em especial me fez chorar mais do que o necessário. É por causa dessa orca que a Yeon-woo tem uma atitude surpreendente. Por se identificar com o Gupon e com o mundo infantil, ela realmente defende seu cliente como ele queria ser defendido, dizendo que ele só quis mudar o sistema do seu próprio jeito. Infelizmente, isso não é suficiente para influenciar o juiz, mas é o suficiente para fazer os olhos dele brilharem. Mas, como não temos um momento de descanso, Min-woo fica muito irritado com aquela atitude da Yeon-woo e reclama com o advogado Jang, pedindo que ele dê uma punição a ela. Só que o nosso anjinho o repreende, dizendo que dar penalidades não é o jeito que ele trabalha, e que Min-woo deveria se resolver pessoalmente com ela, em vez de espalhar coisas ruins na internet e insistir em punições aos superiores. Pode pegar do meu coração, advogado Jang. Toma, todo seu. Gupon implora aos advogados que as crianças compareçam ao julgamento final, e eles dão um jeitinho de convencer os pais disso, com a desculpa de que seria uma ótima experiência profissional para os filhos. E antes de irem, a Yeon-woo ataca novamente, pegando a caixa de Jeon-woo e carregando para ele. Dessa vez, ele pergunta o porquê de ela estar sendo tão legal. Meu filho, precisa desenhar? Porque ela gosta de você, benzinho. Ela sai correndo depois de se confessar pela segunda vez, o deixando lá com a carinha toda confusa. Tendo as autorizações das mães, os pequenos fazem um passeio divertido até o tribunal com os advogados. E chegando lá, Gupon dá um discurso comovente sobre como as crianças têm que brincar agora, porque mais tarde pode ser tarde demais. Suas palavras têm ainda mais efeito quando as crianças começam a gritar o mantra da libertação, se abraçam e toda a sala é tomada pela energia, enquanto a mãe e eu choramos. Sério, esse episódio pegou pesado com meu coração. E depois de não responder a mais uma confissão da Yeon-woo, Jeon-woo desabafa com o Min-woo, preocupado com as consequências de entrar num relacionamento, porque provavelmente seria uma coisa complicada para ela. E como o Min-woo não tem nem ideia de quem é essa garota, ele encoraja o colega de apartamento a se confessar logo. E ele vai, minha gente. Nunca achei que eu ia dizer isso, mas obrigada, Min-woo. Bem na frente da porta giratória onde eles se conheceram pela primeira vez, ele se declara dizendo que gosta tanto dela que parece estar doente por dentro. Ai, a carinha dos dois, fala sério. Mas, como nem tudo são flores, Tae-sumi tinha que aparecer do quinto dos infernos só pra arruinar as coisas. Ela vai até o restaurante do pai da Yeon-woo querendo conversar. Infelizmente, um jornalista, colega da chefe da Hambada, tá do lado de fora fotografando e percebendo que tem caroço nesse angu. Indo pro trabalho, Yeon-woo é surpreendida ao ver a polícia correndo atrás de um homem no metrô, o acusando de abuso sexual contra uma pessoa com deficiência. Dias depois, ela e Soo-yeon ficam responsáveis por defender esse homem, que afirma estar apaixonado pela vítima e que a relação sexual deles foi consensual. É um caso complicado, porque a menina pagava por muitos dos seus custos e por isso o advogado Jang e a Soo-yeon não querem continuar, diferente da Yeon-woo, que quer defendê-lo e como uma pessoa com autismo, ela quer acreditar que caras comuns podem gostar de pessoas parecidas com ela. De noite, Yeon-woo conta sobre o babado fortíssimo da confissão do Jeon-woo, deixando os amigos derretidos. Ela pede ajuda do que fazer depois disso, confessando que naquela hora ela simplesmente fugiu depois do que ele falou. O amigo sugere que ela chame o Jeon-woo para alguns encontros, para que se conheçam melhor. E é exatamente isso que ela faz. Outro dia, no fim do expediente, ela o encontra do lado de fora e pergunta se ele ainda gosta dela, mesmo depois de ter fugido. Sem conseguir esconder o sorriso, ele diz que obviamente sim, recebendo então uma lista imensa de ideias de encontros para os dois seguirem. Ele pergunta se podem dar as mãos no caminho de casa, e mesmo nervosa por só ter conseguido segurar a mão do pai por 57 segundos, ela se esforça e cronometra o segurar de mãos mais fofo do universo. Como começamos, onde chegamos? Depois de 30 segundos, ela solta a mão. Mas já é um ótimo começo, Yeon-woo.
E o decorrer do caso não corre bem. Yeon-woo até tenta provar a inocência do menino, mostrando mensagens carinhosas dele e da vítima. Mas as coisas se complicam com o argumento da promotoria, de que a menina pode não ter sido capaz de dizer não à relação sexual por ter a idade mental de 13 anos. Ainda por cima, é descoberto que não é a primeira vez que ele sai com meninas de organizações para pessoas com deficiência intelectual e as faz gastar dinheiro com ele, se dizendo apaixonado. Yeon-woo tira satisfação com ele e decide se retirar do caso por estar muito decepcionada. Mais tarde, ela volta com Jeonu para casa e os dois encontram os amigos dele na rua, dentre eles aquela colega infeliz que de novo pergunta se ele está fazendo trabalho voluntário. Olha, paciência tem limite, e essa mulher tá testando a minha. Jeonu tem a resposta na ponta da língua, deixando todo mundo constrangido ao dizer que está em um encontro. Só que Yeon-woo tem uma ideia brilhante e acaba encontrando a vítima, que implora que o namoradinho não seja preso, dizendo que gosta dele, mesmo que ele seja um cara mau e que a mãe odeie ele. Depois disso, Yeon-woo assume o caso de novo. Com muita coragem, ela testemunha no tribunal, mas fica muito nervosa com as perguntas dos advogados e com a alegação de alguns sobre ela não ser capaz de decidir se ama o cara ou não por sua condição. No fim, ela volta correndo para os braços da mãe, que mais tarde briga feio com a Yeon-woo e a deseja coisas horríveis. Passado o susto, Soo-yeon vai ao encontro com o chefe de cozinha, já que a Yeon-woo os apresentou. Mas não dá nada certo. Ele se embola com as piadas sem graça sobre culinária e ela inventa uma desculpa bem esfarrapada para fugir na mesma hora. Frustrada, ela vai até uma balada, reclamando com as amigas que todo cara que conhece só se importa com seu salário ou se não é estranho. Até que um outro homem vai até ela, parecendo estar interessado. Do outro lado, Jeonu também tá no bar com os amigos, que dizem que ele tá confundindo amor com pena e que ele deveria ficar com alguém menos lamentável. Jeonu não se aguenta de raiva e dá um socão merecido na cara daquele estúpido. Você tá precisando rever essas amizades, hein? Sinto te informar. Minu também não colabora e como não tem mais nada pra fazer da vida, a não ser se meter onde não foi chamado, ele começa a investigar o laço de Yeon-woo e Tae-sumi, já que aquele jornalista abriu o bocão com ele mais cedo. E no fim de tudo, é decidido que o réu vai cumprir pena de 2 anos na prisão, deixando a vítima em lágrimas. Yeon-woo percebe que ela gosta mesmo dele, mas que a fala dela não era suficiente, porque os sentimentos de pessoas deficientes sempre são vistos como inválidos. Com isso na cabeça, ela acompanha Jeonu até em casa e desabafa dizendo que amá-la será difícil, já que as pessoas sempre terão alguma coisa para falar. Mas ele responde que não importa quão difícil possa ser, ele vai continuar apaixonado e vai continuar amando ela. Ele se aproxima, mas ela recua por puro nervosismo. Então ele respeita a vontade dela e se afasta. Mas depois já se surpreende ao vê-la se aproximar por vontade própria e se inclinar para beijá-lo enquanto os sensores apagam as luzes. Eles só interrompem o momento mais lindo do mundo para que o professor Jeonu dê umas diquinhas de como beijar sem bater os dentes. E continuam a explodir os nossos corações. Não tem uou-uou que segure esse batimento cardíaco. Mas como felicidade de pobre dura pouco, nos irritamos ao descobrir o que Tae-sumi fez naquela visita. Ela foi pedir que Yeon-woo e o pai fossem para os Estados Unidos, prometendo um emprego para ela na filial da Taesan, além de ajuda médica especializada em transtorno do espectro autista. Até parece que você está preocupada com a saúde dela, né? E ela não para. Fala que Yeon-woo não foi bem cuidada e está sozinha. Gente, olha a audácia! Sozinho seu nariz! Ela tem todos os cavaleiros do Zodíaco protetores. O pai se irrita e é expulso dali, jogando tudo no chão de tanto ódio. Eu também estaria fazendo a mesma coisa. Os dias continuam passando e Yeon-woo espera por Jeonu na recepção para admirar a beleza dele de um ponto de vista privilegiado. Os dois conversam sem conseguir esconder o sorriso bobo no rosto e combinam de almoçar juntos. E depois disso, ela sobe para uma reunião com o próximo cliente. 3 amigos fizeram uma promessa de dividir um prêmio de loteria caso ganhassem. E como um presente divino, um deles ganha em primeiro lugar, mas finge de besta e fica com a grana toda. Um dos amigos se sente injustiçado e implora a ajuda dos advogados para conseguir a sua parte do dinheiro e melhorar a vida da família e de sua esposa, que sempre sustentou a casa e os filhos. De noite, o trio Parada Dura ri da desgraça do chefe de cozinha, que foi dispensado por Soo-yeon. Rami fala que ele deveria ter pelo menos contado piadas sobre advogados, e os 3 se divertem contando piadas sobre a profissão de Yeon-woo. Por falar em Soo-yeon, ela tá tendo o coração conquistado aos poucos pelo cara da balada, que entrega flores e até chá caseiro pra garganta que nem um príncipezinho. Mas se engana quem pensa que o clima de amor é só entre eles.
Nananina não. Jeonwoo flagra Yeonwoo sendo nada discreta ao ficar o encarando pela janela de sua sala. Todo bobinho, ele vai até ela e enquanto conversa com alguém que apareceu no caminho, apoia a mão no vidro para um toque singelo de mãos. Vai me dizer que essa não é a coisa mais linda do mundo. E de noite tem mais. Enquanto estuda mais sobre o caso, ela se distrai e liga pra ele por chamada de vídeo. Jeonwoo desperta do cochilo e se arruma pra parecer bonitinho. Precisa nem fazer esforço, né? Ela conta que ligou porque queria ver o rosto dele. E Jeonwoo estica a conversa o máximo que pode, se divertindo quando ela conta sobre as piadas de advogado que aprendeu. No finalzinho da ligação, ela assume que não consegue parar de pensar nele, mesmo que ele não seja uma baleia, o que deixa ele todo derretido. O caso segue por vários dias aos trancos e barrancos, por falta de testemunhas, até que os clientes encontram alguém, uma mulher que trabalha na cafeteria do lugar de jogos onde eles fizeram a promessa. Mas Yeonwoo vê uma coisa muito suspeita. O seu cliente, aquele que é casado e parecia idolatrar a esposa, trocando o coração de dedinho com aquela mulher. No fim, eles vencem o caso e o dinheiro é dividido entre o trio. O cliente vai agradecer pessoalmente levando um presente da esposa, uma marmita da comida favorita de Yeonwoo, mas em seguida ele pergunta se teria que dividir o prêmio da loteria caso decidisse se divorciar. Yeonwoo fica muito confusa entre avisar a mulher ou manter o segredo cliente-advogado, mas ao presenciar junto com o Jeonwoo, o homem quebrando tudo no restaurante da mulher, gritando que não vai sustentar os filhos e que vai torrar o dinheiro com carros caros, ela conta o plano dele e promete ajudar a mulher a conseguir uma divisão de bens com a ajuda de outros advogados. E depois de muitas mensagens e fotos fofinhas, Soo-yeon tem um encontro com o cara da balada. Mas o príncipe vira sapo rapidinho, quando outra mulher chega, avisando que foi enganada por aquele vigarista que só vai atrás de mulheres com empregos prestigiados. A Solzinho sai chateada e brava, escolhendo a bebida mais cara do lugar antes de sair, avisando que ele queria pagar, claramente. Como combinado, Jeonwoo e Yeonwoo ajudam a esposa, e ao deixá-la em casa depois de uma reunião, as coisas ficam tensas. O marido os vê e entende que a esposa estava tendo a ajuda da lei no divórcio. Como um louco, ele entra no carro caro que de fato comprou e dirige desgovernado na direção deles. Mas um caminhão aparece e esmaga o carro na estrada. Daí, uma confusão começa. A mulher corre até os veículos e quando Jeonwoo vê que a Yeonwoo está começando a ter uma crise de pânico ao presenciar o acidente, ele corre até ela. Ele a abraça cada vez mais e mais forte a pedido dela para conseguir acalmá-la. Meu Deus, que tensão, né? Depois do enterro, como parente mais próxima, a esposa herda toda a recente riqueza do marido e seu seguro de vida. Yeonwoo também agradece Jeonwoo pelo apoio daquele dia. E antes que explicasse por que aquele abraço deu tão certo, ele confessa que pesquisou antes que algo acontecesse como aliviar a ansiedade de pessoas autistas e descobriu que os sintomas podem melhorar com a pressão de um corpo contra o outro. Ele ainda diz que será como uma cadeira de abraço pessoal para ela em momentos difíceis. Com isso, os dois se beijam sobre a luz do luar, e enquanto compartilham esse momento tão especial, um paizinho aparece ali na escada e vê o que a filha estava fazendo, tendo um choque bem adorável. Enquanto todo mundo está ocupado vivendo sua vida, Min-woo se afunda cada vez mais em sua ganância e continua a investigação. E ele dá um passo ainda maior ao ir atrás da mulher e ameaçá-la, pedindo uma vaga na Taesan. Para mostrar como é cruel, Tae-sumi concorda com a proposta, desde que Min-woo consiga que Yeonwoo pare de trabalhar na Rambadá. Para piorar as coisas, não ajuda em nada o fato de que o pai da Yeonwoo também está começando a considerar a oferta daquela megera de se mudar para os Estados Unidos. Uma empresa está fazendo uma reestruturação e, para isso, está reduzindo seu quadro de funcionários. O problema é que a política da firma, camufladamente, força as mulheres a se demitirem para manter o emprego dos maridos que trabalham no mesmo lugar. Duas funcionárias se revoltam com isso e entram com um processo contra a empresa pela política sexista. E quem vai defendê-las é uma advogada reconhecida por pegar ações que envolvem causas sociais e direitos humanos, enquanto a Rambadá, infelizmente, vai representar a empresa. Mesmo não tendo taxas altas de vitórias, essa advogada é muito dedicada e não se incomoda com ninguém, ajudando até em protestos junto às suas clientes. Isso deixa uma primeira impressão e tanto na Yeonwoo, que fica divagando sobre o caso com o pai em casa. Mas ele tá mais preocupado em saber se a filha tá namorando. Yeonwoo é pega de surpresa e o pai fala todo ciumento que não tem como não saber, né, sendo que ela tava beijando alguém na frente do portão de casa. Ela fica envergonhada, mas diz que só tá conhecendo o Jeonwoo. Ah, deixa ele saber disso. E conforme o caso
caso Wanda, fica ainda mais difícil provar que a empresa é justa, porque 98% das mulheres foram demitidas e o diretor continua sendo machista em suas falas. Mas Yeon-woo segue firme, mesmo que não esteja contente com o rumo daquilo. E Jeon-woo também não mede esforços em ajudá-la a descobrir o que precisa, dirigindo que nem em Velozes e Furiosos, depois de uma ideia brilhante. Mas as coisas pioram quando Minu chega com informações e documentos que provam a interferência da Hambada na criação da tal política discriminatória anos atrás para a empresa. Claramente, ele não deu aquilo tentando ajudar, mas sim com a intenção de fazê-la desistir de trabalhar com a Hambada, que nem combinou com a Tessumi. Yeon-woo vai se aconselhar com o advogado Jeon, que confirma tudo aquilo e diz que, infelizmente, os advogados precisam defender seus clientes, mesmo que às vezes eles sejam vergonhosos e não ideais. Mesmo contrariada, Yeon-woo continua seu trabalho e consegue uma vantagem, sob o olhar desaprovador das mulheres que acompanham a sessão. Durante o recesso, a advogada oponente conversa com Yeon-woo sobre como alguns escritórios de advocacia escolhem defender as pessoas e não apenas os clientes. Minu vê aquilo tudo e usa como pretexto para o seu plano tóxico. De noite, ele tenta entrar na sala de Yeon-woo quando Soo-yeon o pega de surpresa. Infelizmente, ela não percebe a maldade dele e só comenta sobre o romance de Yeon-woo e Jeon-woo. Ele fica chocado porque nem tinha percebido a aproximação deles, mas isso não é o suficiente para impedi-lo de entrar escondido na sala, colocar o cartão de visita da Yeon-woo dentro de um envelope com aqueles documentos e enviar para a advogada adversária. Sério, agora ele passou totalmente dos limites. Sem ter ideia disso, Yeon-woo recebe a companhia de Jeon-woo até em casa e ele fica extremamente chocado ao ouvi-la falar que os dois não estão namorando. Ele não entende por quê, já que fizeram todo tipo de encontros juntos, literalmente. Desde sair para catar lixo das ruas de Seul, jogar no fliperama jogos que só ela ganhava e até protestar juntos contra o aprisionamento de golfinhos em aquários. Com um beicinho magoado, ele revela que fez todas aquelas coisas muito divertidas para ela, mas não tanto para ele, porque imaginou que os dois estavam namorando. Ah, tadinho. Na próxima audiência, Minu tá ansioso quando a mulher apresenta evidências anônimas. Mas para sua decepção e pro nosso alívio, ela mostra outro documento que não tinha nada a ver com aquele que ele enviou. Só que mesmo com provas, infelizmente, o juiz decide a favor da empresa. Ainda que tenham vencido, Yeon-woo não tá feliz por ter contribuído com a legalização de demissão injusta. Só que também não é uma derrota triste pro outro lado, que tá contente por ter exposto a situação e passado pelo processo. A advogada é tão legal que convida Yeon-woo e Soo-yeon para uma festa pós-julgamento, onde lá ela devolve os documentos que supostamente Yeon-woo enviou. É chocante descobrir que alguém enviou aquilo em seu nome, e muito mais em saber que a mulher não usou aquilo porque achou que Yeon-woo teria problemas, quando qualquer outro advogado nem teria pensado nisso. Yeon-woo fica encantada por essa atitude e, enquanto a escuta declamar uma poesia no telhado, a compara com uma espécie de golfinho extinta, que se adaptou a viver no rio e não no mar. Uma analogia sobre como aquela mulher é uma profissional que não pode ser encontrada na Hambada, mas que ela espera muito não desaparecer. O advogado Jeon também se encontrou numa situação bem complicada. Ele passou o caso inteiro paranoico, fugindo e correndo pelos corredores, tentando se esconder de um homem louco de um caso antigo que supostamente estava solto e perseguindo advogados. Até que no fim das contas, ele recebe a notícia de que o cara estava preso de novo e que aquele outro homem era só um eletricista. O problema é que depois do último ataque de pânico dessa história, ele se engasga e tosse sangue nas mãos, o que definitivamente não é um bom sinal. Tanta gente ruim por aí, vão mexer logo com o nosso anjinho chefe protetor? Não tem perdão se alguma coisa ruim acontecer com ele. É uma loucura misturada com tristeza saber que só temos mais 4 episódios para darmos tchau para esse dorama tão maravilhoso. E até chegarmos ao final extraordinário, muita coisa ainda vai acontecer. Então, se você quer terminar juntinho essa história e descobrir o rumo que tudo vai tomar, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever para acompanhar de pertinho o canal e os próximos vídeos. Tchau!